Oi, crianças, bom dia! Hoje, quarta-feira, né? Dia 14? Não, dia 12. Desculpa. Dia 12 de maio, tá? 2021. Nossa aula hoje é de geografia, tá? A população do Brasil, das páginas 305 a 308. Teremos uma pequena leitura com atividades e uma atividade para vocês fazerem no caderno que está na página 308. Mas vamos lá. A população do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano e ainda em um ritmo mais lento que no século XX. A população brasileira, nós temos aqui um gráfico, população de homens e mulheres 2018. Então, 48% de homens e 52% de mulheres. Os homens correspondem a um total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil. E as mulheres correspondem a um total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil. Então, as conquistas das mulheres, cidadania no dia a dia. Em 1932, no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos homens. Persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente, muitas mulheres têm salários menores que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Isso acontece demais, é a nossa realidade. Lembrando que nós mulheres nós temos uma dupla, até uma tripla jornada de trabalho, né? Quem é mãe, dona de casa, né, trabalha fora e em casa tem que enfrentar uma outra rotina, né? Uma outra jornada de trabalho. Cuidar da casa, dos filhos, fazer jantar, cuidado dos afazeres domésticos, isso já depois de ter enfrentado um dia inteiro de trabalho, né, gente? Página 306. Nós temos atividades. Leia as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010, a população do Brasil cresce quase 20 vezes mais desde 1872. População brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. Qual é o assunto abordado nas manchetes, pessoal? O assunto abordado nas manchetes é o crescimento da população brasileira. B. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. Aí é com vocês. Vocês vão elaborar uma manchete baseada nessas duas aqui que vocês estão vendo. Tá? 2. Complete as frases com as figuras e os números abaixo. Então, mulheres, 52, 2018. Homens, 208. Então, A. Em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. B. Na população brasileira, há maior número de mulheres que representam 52% dos habitantes. C. Os homens representam cerca de 48% da população brasileira. Página 308 diz o seguinte, 3. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. A. A entrada de imigrantes. B. Expansão do saneamento básico. C. Avanços na área da medicina e da saúde. Então, qual é aqui a sequência? C, B, A, C, B, A. Então, eu vou ler para vocês. C, né, que é a primeira. A descoberta de novos medicamentos e vacinas propiciou a redução da mortalidade da população. C. Propiciou melhores condições de higiene à população. B. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. A. Foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. C. Houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. B. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. A. Página 308, a população urbana e a população rural do Brasil. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, a população rural. Mas, como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existem mais pessoas morando no espaço
rural ou no espaço urbano. Então, nós temos aqui a primeira questão, que essa daqui é que vocês vão copiar no caderno, né? Tem um gráfico, tem os itens A, B e C, tá? Então, vocês vão copiar essa questão aqui no caderno de vocês, com o gráfico bem direitinho. Usem lápis de cores para poder destacar bem o gráfico, ou canetinha, tá? Contanto que não manche. E vocês vão responder os itens A, B e C aqui da questão 1, certo? E aí ele está falando bem direitinho sobre os gráficos, o que é população urbana, o que é população rural, os anos entre 1940 a 2015, certo? Então, houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior do que o número de brasileiros que viviam nas cidades. Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980, já havia uma inversão do número de pessoas entre esses dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes das cidades, né? E isso vem crescendo ao longo do tempo, que vocês podem, inclusive, observar aqui nesse gráfico, né? Que vai nos anos de 1940 a 2015. Vocês podem observar bastante esse crescimento, né, que houve entre o espaço urbano e o espaço rural, crescimento da população, certo? Lembrando que vocês vão fazer essa atividade aqui no caderno e vocês podem enviar no grupo essa atividade realizada. Tá bom, meus amores? Um beijo e até amanhã com a nossa aula de História. Estou ansiosa para ver as imagens que vocês pesquisaram, que eu falei na semana passada, né? As imagens e as frases de vocês relacionadas ao que? A libertação dos escravos, né? Que ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Tá certo, meus amores? Um beijo e até lá, se Deus quiser.